Olá meus amigos, eu sou o Ivan, estamos aqui começando um vídeo um pouco diferente do habitual aqui no canal, que é um resumo das lives que eu tô fazendo lá no Instagram. Quase que diariamente eu me forço a treinar desenho e eu tô compartilhando esses treinos, esses sketches lá no Instagram. E eu resolvi, vocês perceberam que eu acelerei um pouco a câmera aqui para poder compartilhar com vocês um resumo do passo a passo desses desenhos todos. Eu tô desenhando no papel, como vocês viram, e a personagem da vez é a Cruella, nova personagem da Disney, né? Da velha nova personagem da Disney, do novo filme, melhor dizendo. E eu resolvi fazer ela no papel, num estilo bem cartoon, para mostrar para vocês um pouco desse processo. Eu resolvi colocar um resumo aqui, mas se você quiser ver a live na íntegra, tá lá no meu IGTV, aí do lado tá o Instagram para você seguir e acompanhar as lives em tempo real, poder fazer as perguntas também e trocar uma ideia comigo durante essas lives. Geralmente eu faço todas elas às 11 para as 11 da manhã, com algumas exceções, mas todo mundo fica sabendo porque eu aviso todo mundo lá dentro. E é óbvio, além de seguir no Instagram, se você não está inscrito, se inscreve aqui no canal também, compartilha esse vídeo e deixa o seu like aí para eu poder botar mais vídeos como esse. Muito bem, meus amigos, o que acontece é o seguinte: eu comecei fazendo alguns stories da parte do esboço, do sketch mesmo no lápis, né? Então compartilhei os stories aqui também para vocês verem como ficou. Todo o esboço começou como eu sempre faço, com figuras geométricas para encontrar a pose. Eu usei uma foto de referência do Google, que é uma foto que ela tá com esse bastão aí também, mas ela nem tá com essa roupa. Eu resolvi colocar uma roupa diferente até para me desafiar. Como eu falei para vocês, é um treino diário que eu me forço a fazer. E aí durante a live eu comecei a compartilhar o processo de finalização, né? A line art até a pintura. A line art eu fiz com uma caneta Copic 05, que basicamente é uma caneta como se fosse aquela Stabilo. Tem as canetas Pentel também, aquelas canetas de fazer mapa, geralmente é dessas, funciona muito bem. E eu usei ela para fazer a line art. A line art é aquele processo onde você tem que ter um domínio do traço. Quanto melhor o domínio do traço, melhor vai ser a sua line art e menos rabisco ela vai ter, menos soquinhos ela vai ter, enfim, ela vai ter um traço firme e isso vem com muito treino. Não tem mágica, tem método e muito treino. Eu fiz questão de colocar todos os detalhes ali de cabelo, uma coisa até que eu falei na live que foi bem legal, eu coloquei essas texturas de xadrez aí na roupa, que é uma roupa que tem na foto mesmo, e é muito doido isso porque chega a ser terapêutico, né? Quando a gente tá fazendo um desenho e a gente tá desenhando de boa, sem pretensão ou sem compromisso, né? Não é uma encomenda, não é nada do tipo. É impressionante como a gente entra num flow e isso vira uma coisa terapêutica mesmo. Como o desenho ajuda a gente a ter um dia mais legal. A gente, sei lá, cara, a gente começa a meditar desenhando. Eu não consigo, por exemplo, meditar quieto, sentado ali com a perna cruzada, mas quando eu tô desenhando eu entro num flow absurdo e é o meu jeito de meditar. Eu falo isso porque eu tenho um monte de aluno, um monte de gente que diz exatamente isso, que o desenho é a maneira que as pessoas usam de aliviar o estresse do dia a dia, e quanto mais detalhes você vai aplicando, mais esse estresse vai indo embora. É muito louco isso. Voltando aqui, deixando a reflexão de lado e voltando ao desenho, eu apaguei agora as linhas vermelhas ali, né? E a gente vai começar a finalizar. Eu vou finalizar com canetas marcadores. E é importante duas coisas aqui. A primeira delas é colocar uma folha embaixo, ó, tá vendo? Uma folha embaixo, porque o desenho atravessa a folha mesmo. Então é legal você colocar uma folha embaixo para não borrar a folha de trás. E ficar ligado porque as canetas marcadores elas são à base de solvente, então elas vão misturar, né? Dependendo da cor que você colocar depois, ela vai misturar e papel não tem Ctrl Z. Você sabe que o importante é você fazer direitinho nessa parte para não correr nenhum risco. Eu vou fazer esse desenho aqui, como é a Cruella, eu vou fazer ela toda em preto e branco, né? E vou colocar só os detalhes ali, só a boca dela, na verdade, eu vou fazer vermelho. E aí vou usar as canetas marcadores de tons cinzas para poder fazer a sombra.
A roupa dela é toda preta, e aí tem um detalhe importante também, quando eu chegar na roupa eu vou falar, mas essas cores cinza, essas tonalidades de cinza das canetas marcadores, elas vêm com algumas características, né? Quem já usou caneta marcador sabe disso. Na tampa tem ali os códigozinhos C3, C5, N3, N5, W3, W8, enfim. Cada um desses códigos é responsável por um volume. Eu vou deixar até um link aqui no final desse vídeo falando comigo, mostrando um pouco dessas canetas. Mas lá no Eu Desenho Club, tem o link aqui embaixo, vocês estão vendo aqui do lado também, tem um curso de como usar canetas marcadores, onde eu mostro passo a passo como elas funcionam, como usar essas canetas, como misturar as cores, como fazer para o seu desenho ter um aspecto profissional, ficar parecido com um desenho feito no computador usando essas canetas marcadores. Lá no Desenho Club, o link está aí na descrição, clica aí para acessar, porque esse link inclusive tá com uma promoção exclusiva aí no plano anual, certo? Um outro detalhe importante é na hora de usar o preto. Como eu falei, eu vou fazer tudo em preto e branco, e metade do cabelo dela é preto, a outra parte da roupa também, a roupa inteira dela é preta. Mas a gente fez a line art preta, e aí entra o hackzinho. Se eu usar uma caneta preta, eu vou cobrir toda a minha line art e eu não vou conseguir passar a mensagem que eu quero passar, ou seja, vai ficar uma silhueta ao invés de ficar uma roupa com todos esses detalhes que eu fiz. Eu vou perder praticamente todos os detalhes se eu colocar tudo preto. Então eu uso sempre um tom de cinza escuro, mas não tanto ao ponto de chegar no preto, para não atrapalhar e para não esconder a minha line art. Aqui no cabelo, por exemplo, eu tô fazendo ele bem desgovernado mesmo, porque o cabelo é mais enrolado. Se fosse um cabelo liso, eu ia fazer os fios direitinho ali, como se faz fios de cabelo. Mas a ideia aqui é deixar essa textura de cabelo bagunçado mesmo. E aí, vou fazer as unhas, vou fazer também o bastão ali, todo ele em preto. Mas é importante deixar claro isso, porque se eu coloco tudo preto, eu sumo com a line art. Quando eu coloco um cinza mais escuro, eu deixo a line art aparente, mas eu ainda não tenho o volume que eu gostaria de ter. Por quê? Porque ficou muito escuro. Então a gente entra com o branco depois para poder iluminar e aí sim trazer o volume. O que eu tô querendo dizer com isso? Muita gente acha que a sombra só é feita com uma cor mais escura do que a cor base, e na verdade a sombra o sombreamento, ele é a mistura, na verdade, de luz e sombra para a gente conseguir dar esse volume. Se ficar só sombra, fica um pouco mais flat. Se ficar luz e sombra, tem aquele aspecto 3D e o desenho ganha mais vida. Então a luz é muito importante também, não se esqueçam disso. Eu tô falando isso porque eu recebo muita mensagem perguntando sobre isso, da galera achando que a sombra é a única coisa que faz a diferença e às vezes esquece de colocar a luz, mas a luz tem uma importância absurda também, e vocês vão ver ao longo desse trabalho aqui. Como eu falei, a roupa dela é toda preta, mas nessa parte xadrezinha aqui, ela tem volumes, né? Então cada xadrez está num volume diferente, então tem uma textura ali, e cada um deles vai ter uma iluminação diferente, né? Uns vão estar mais claro, outros mais escuro, por isso que eu fiz esse xadrezinho, porque nos quadradinhos brancos eu vou usar um cinza um pouquinho mais claro para poder diferenciar um quadrinho do outro. E essa roupa é de couro, né? Então eu tô fazendo aqui, pintando mesmo, com esse mesmo cinza, a mesma tonalidade que eu usei no cabelo, eu tô pintando aqui, mas eu tô deixando algumas linhas, tá vendo, ó? Algumas linhas, principalmente das dobras ali, eu tô deixando um espacinho nelas para poder mostrar esse branco justamente e não ficar aquele borrão preto, tá vendo? Em volta do botão, ali na dobrinha da roupa, enfim, para não deixar essas partes todas pretas e a gente perder um pouco do volume. Já compartilhou esse vídeo? Já se inscreveu no canal? Não esquece não, hein? Se inscreve aí, clica no sininho também para poder receber todas as novidades aí. Toda terça-feira
tem live aqui no YouTube também, mas essas lives rolam todas lá no Instagram. E tá o link aí também para você poder acessar e assistir na íntegra, inclusive assistir ao vivo para poder perguntar, trocar uma ideia comigo ali no chat. Olha lá, agora é a etapa que eu tô escurecendo um pouco os outros quadradinhos, tá vendo? Para poder dar o volume necessário para essa roupa. Como eu disse, é uma roupa de couro, então ela brilha, né? O tecido faz uma diferença também, saber qual o material do elemento que a gente está desenhando faz uma diferença, porque alguns vão brilhar mais do que outros, alguns vão interagir mais com a luz do que outros, e é importante a gente saber disso. E aí eu tô passando um outro tom de cinza em cima desse cinza claro para depois esfumaçar e fazer um degradê. Lembra que eu falei que como a tinta é solvente, ela se mistura com as outras. Então quando você põe 2 tons de cinza, nesse caso aqui, eu consigo espalhar esses tons e fazer um degradê como se fosse no grafite, e a gente passa o dedo assim, ou passa um esfuminho, um cotonete, para poder esfumaçar e fazer essa transição das tonalidades. Olha lá como fica, ó. Maravilha, agora eu vou fazer um pouco de sombra no cabelo aqui, para poder, nessa parte branca também, dar um pouco de volume nela, sempre com um tom mais claro de cinza, para mostrar que ele é um cabelo branco, e a gente só está trabalhando a iluminação desse cabelo. E óbvio, vou colocar o vermelho fortão no batom ali para dar aquele toque todo especial na boca da Cruella. Para finalizar, eu vou usar uma caneta de gel, uma caneta branca, caneta de gel que você encontra em qualquer papelaria, para colocar os brilhos, né? Como eu falei, todos os elementos, roupa de couro, o lábio que é mais úmido também, tem esses brilhos bem fortes. É isso que eu tô fazendo aqui, ó, detalhezinhos em branco para poder dar mais vida para esse desenho, mostrar o brilho como ele deve ser. Inclusive no cabelo também eu vou colocar alguns fios brancos ali para mostrar brilho e fazer com que esse desenho ganhe ainda mais vida e fique ainda mais dinâmico, né? Para destacar e dar aquele contraste que eu sempre gosto de fazer, é meio que uma assinatura minha nos desenhos, eu vou colocar um fundo aqui com rosa, né? Não vou colocar tão vermelho quanto a boca, mas vou colocar esse rosa justamente para dar um destaque nela e fazer com que o desenho salte ainda mais do papel. E é isso, espero que você tenha gostado. Essa live foi muito divertida fazer. Se você quiser ver na íntegra, tá lá no IGTV. Se você quiser assistir ao vivo, tô lá no Instagram, me segue lá, porque você vai ser avisado quando tem as lives. Quase que diariamente eu tô compartilhando ali os meus treinos de desenho. E como eu falei, se você quiser aprender a desenhar do zero, se você só sabe desenhar boneco de palito e quer aprender a desenhar nesse nível aqui, na descrição tem o link, clica aí, acesse o Desenho Club. Você pode escolher entre o plano mensal ou o plano anual e vai aprender tudo. Tem vários cursos de desenho lá dentro, desde os cursos mais básicos, cursos de desenho para criança, até cursos de estilos específicos, mangá, cartoon, chibi, caricatura, realismo e óbvio os cursos de finalização também, lápis de cor, canetas marcadores, pintura digital e mais um monte de curso para você aprender a desenhar como você sempre quis, certo? Se não está inscrito no canal, se inscreve, se não compartilhou ainda, compartilha e deixa o seu like aí, porque logo mais tem mais vídeos como esse aqui. Fiquem com Deus e aquele abraço.